Você já sentiu saudade de uma vida que nunca existiu? Tem um tipo de tristeza que dá vergonha de admitir, porque não parece justificada. Você olha em volta, tá tudo normal. Ninguém morreu, nada explodiu, você não perdeu uma pessoa, e mesmo assim sente como se tivesse perdido um mundo inteiro. E aí vem a culpa. Como eu posso estar triste se eu nem perdi nada? Hoje eu quero te dar um nome para isso. E, mais importante, eu quero te mostrar como elaborar esse luto, sem transformar sua vida numa prisão de "e se". Mais pra frente, eu vou te guiar num ritual simples, sem misticismo, para você se despedir de um futuro que não aconteceu do jeito certo. A gente aprende a fazer luto quando tem um objeto claro, uma pessoa, um término, uma perda visível. Mas e quando o que morreu foi uma possibilidade? Uma versão de você, um tipo de amor que você nunca viveu, um lugar onde você nunca morou, um você que existiu só em hipótese. E o problema é, hipótese não tem enterro, não tem velório, não tem meus pêsames. Então, você sofre sozinho e escondido. Sabe o que isso parece? Parece um jogo em que você percebe tarde demais que escolheu uma rota e as outras foram apagadas sem aviso prévio. Não é drama, é estrutura. Você não consegue viver todas as vidas que cabem dentro de uma vida. E isso dói de um jeito específico. Dói como um silêncio, porque ninguém ao redor vê o que você perdeu. Nem você sabe explicar. Você tenta dizer: "Eu tô triste por algo que não aconteceu." E até você acha estranho. Mas deixa eu te devolver isso em outra frase, mais honesta. Você não tá triste porque não aconteceu. Você tá triste porque uma parte de você acreditou. Acreditou que daria, que seria, que existiria. E aí não foi. Guarda isso. Mais tarde eu vou te mostrar como separar duas dores que se misturam: o luto do que não aconteceu e o vício de se torturar com a ideia de que ainda dava tempo. Imagina que existe um museu secreto dentro de você. Cada sala tem uma versão sua. Numa sala você é a pessoa que foi embora. Noutra você ficou. Noutra você disse sim. Noutra você disse não. E tem uma sala especialmente cruel, a sala onde você fez tudo certo. E mesmo assim a vida não virou aquilo que você imaginou. Esse museu não é fantasia. Ele é feito de memória, desejo e comparação. E o pior, você visita esse museu sem perceber. Você chama de nostalgia, de curiosidade, de só pensando. Mas no fundo, às vezes, você tá indo lá para se ferir. Porque cada sala tem uma vitrine. E dentro da vitrine tem uma frase: "Você poderia ter sido isso." E aí você olha a sua vida real. E ela parece menor. Não porque ela é pequena, mas porque naquele momento você está comparando o que existe com o que não tem limite. O futuro imaginado sempre vence. Ele nunca envelhece, ele nunca tem boleto, ele nunca tem corpo cansado, ele nunca tem dias comuns. É por isso que ele é injusto. Você está competindo com uma versão sua que não precisa existir. Daqui a pouco eu vou te mostrar porque esse museu vira loop e como interromper o loop sem destruir a sua sensibilidade. Tem uma diferença entre lembrar e reabrir. Lembrar é: isso aconteceu, eu sinto e eu sigo. Reabrir é: isso aconteceu,
e eu volto lá pra me punir. O IC vira uma lâmina quando você usa ele pra provar uma tese antiga. Eu não mereço. E se você prestar atenção, o EC quase sempre tem a mesma função: manter você preso num tribunal. Você é réu, juiz e carrasco. Mas tem outra camada. O cérebro, ele odeia finais sem fechamento. Quando alguém termina sem explicação clara, quando uma possibilidade morre devagar, quando uma relação não vira o que poderia ter virado, quando você muda de rota sem ter certeza, o cérebro fica procurando uma linha final. E como ele não acha, ele inventa uma. E quase sempre a linha inventada é cruel. Foi você. Só que nem tudo é culpa. Às vezes é só a vida sendo vida. E isso é intolerável para quem foi treinado a acreditar que tudo tem causa, controle e resposta. Tem gente que prefere a culpa, porque a culpa pelo menos dá sensação de comando. Se foi minha culpa, eu poderia ter evitado. E isso dá uma falsa segurança. Mas essa segurança tem um preço. Você passa a vida se chicoteando para fingir que o caos não existe. Mais pra frente eu vou te dar uma frase simples, quase boba, que desmonta esse mecanismo de uma vez, se você deixar. Como você sabe que está vivendo o luto do futuro que não aconteceu? Não é sempre choro, às vezes é um cansaço sem nome. Vou te dar sinais comuns. Você se pega invejando vidas paralelas. Não por maldade, mas por uma sensação de eu poderia estar lá. Você sente um aperto quando vê alguém vivendo algo que você queria viver, mesmo que você goste da pessoa. Você tem nostalgia de épocas que nem foram tão boas, porque nelas ainda existia promessa. Você sente um vazio no domingo à noite, ou em qualquer momento quieto, como se faltasse alguma coisa, mas você não sabe o que. Você tem um hábito perigoso: voltar mentalmente para um ponto específico e pensar: se eu tivesse dito aquela frase, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. E aqui tem um detalhe: isso piora em momentos de transição, aniversários, mudanças, fins, recomeços. Não porque essas datas sejam mágicas, mas porque elas acendem uma pergunta antiga: é isso? Era isso? E se você for honesto, às vezes a dor não é minha vida é ruim. A dor é minha vida é real. E a realidade mata possibilidades. Agora vem a parte mais delicada. Por que você não consegue superar isso só com pensamento positivo? E por que tentar pode piorar? Tem uma mentira que parece motivacional, mas é cruel. Existe uma vida certa para você. Como se o universo tivesse escrito um roteiro perfeito e você tivesse estragado na página 12. Isso cria uma ideia absurda. A ideia de que você deveria estar vivendo uma versão ótima agora. E aí a vida real vira prova de incompetência. Mas a vida real não é prova, ela é só vida. Quando você acredita na vida certa, você também acredita no eu certo. E esse eu certo costuma ser um fantasma. Um fantasma que não tem falhas, um fantasma que não tem dias ruins, um fantasma que não tem medo, um fantasma que não tem limite. Você chama isso de meu potencial, mas às vezes isso é só uma forma elegante de se odiar. Porque o potencial pode virar uma arma. Olha o que você poderia ser e não é. E aí você se sente um NPC na própria vida, assistindo o protagonista que você deveria ser em outra linha do tempo. Só que essa linha do tempo não existe. Ela é uma imagem congelada. Uma foto sem cheiro, sem dor, sem bagunça. E você tá usando uma foto para humilhar um corpo vivo. Agora eu vou te mostrar o mecanismo mais viciante desse luto: a tentativa de reabrir o save. E como isso rouba anos sem você perceber. Tem uma coisa que parece esperança,
mas é um tipo de prisão. A fantasia de que você ainda consegue voltar exatamente para o ponto de escolha e refazer. Isso aparece como: se eu mandar mensagem, se eu mudar tudo, se eu provar que eu sou diferente, se eu finalmente entender o que aconteceu. Percebe? É sempre um se que promete fechamento. E eu não tô dizendo que mudanças não existem. Mudanças existem. Mas existe uma diferença entre mudar e tentar ressuscitar uma versão antiga do mundo. Uma é vida, a outra é negação. E reabrir o save é viciante porque ele anestesia a dor do fim. Enquanto você acredita que ainda dá, você não precisa encarar o luto. Só que a conta chega, porque viver com ainda dá é viver sem presença. Você tá sempre a 2 passos de sair do agora. E aí acontece o pior. Você começa a odiar o presente, porque ele não é o passado editado. O presente não tem o brilho da hipótese. Ele tem poeira, ele tem ruído, ele tem repetição. E você confunde repetição com fracasso. Se você me der os próximos minutos, eu vou te guiar em um jeito de dizer adeus sem mutilar a sua esperança. Eu vou te pedir uma coisa simples, mas séria. Faz isso em algum momento, hoje, amanhã, qualquer dia, mas faz. Escolhe um futuro específico que te assombra. Não escolhe 10, escolhe um. Pode ser: eu que fiquei com aquela pessoa. Eu que fui embora. Eu que tive coragem. Eu que não tive. Eu que comecei aquela vida. Escreve uma carta como se você estivesse se despedindo desse futuro. Sem ironia, sem parecer forte. Você vai escrever coisas como: eu queria que você existisse. Eu sinto falta de você, mesmo você nunca tendo nascido. Eu te usei para me ferir. Eu te idealizei. Eu te culpei. Agora vem o ponto central. Você vai reconhecer o que esse futuro te prometia? Ele prometia o quê? Pertencimento? Ser escolhido? Ser visto? Ser livre? Ser diferente? Ser finalmente eu? Escreve isso. Porque muitas vezes o futuro que você chora não é sobre fatos, é sobre necessidades. Feche a carta com uma frase de encerramento. Algo como: eu deixo você ir. Não porque você não valeu, mas porque você não existe. E eu existo. Se isso te fizer chorar, deixa. Esse choro é inteligência emocional acontecendo. E você fazendo um enterro que ninguém te ensinou a fazer. No próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar isso em um mapa. O que você perdeu de verdade versus o que você imaginou que perderia. Agora você vai fazer 2 colunas. Coluna A, o que eu perdi de verdade. Coluna B, o que eu acho que eu perdi. Exemplo: você não foi embora para tal lugar. Coluna A, real: eu não vivi aquela cidade. Eu não conheci aquelas pessoas. Eu não experimentei aquela rotina. Coluna B, imaginada: eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi a chance de ser alguém. Eu perdi minha única vida possível. Percebe a diferença? A coluna A é concreta. A coluna B é absoluta. E a dor do luto vira desespero quando você transforma uma escolha num veredito final sobre a sua existência. Agora faz o inverso. Coluna C: o que eu ganhei por ter escolhido o que eu escolhi? E aqui, por favor, não romantiza, não precisa inventar gratidão falsa. Só reconhece o real. Pessoas que ficaram, aprendizados, proteção, tempo, maturidade, qualquer coisa pequena. O objetivo não é dizer foi melhor assim. O objetivo é dizer foi isso. E isso é diferente. Agora eu vou te dar a frase que eu prometi antes. A frase que desmonta o tribunal interno. Aqui vai a frase: nem tudo que não aconteceu foi roubado de você. Repete: nem tudo que não aconteceu foi roubado de você. Às vezes,
só não aconteceu. E isso não significa que você é incapaz. Não significa que você é menor. Não significa que você falhou. Significa que a vida não é um catálogo de garantias. A dor diminui quando você troca eu perdi minha vida por eu perdi uma possibilidade. Porque possibilidade é plural. Vida é singular. Você não tem 1000 vidas, você tem uma. E a sua vida não é um rascunho da vida certa. Ela é a única que pode ser vivida por você. Mas eu sei o medo que vem agora. E se eu aceitar, eu vou desistir? Não. O próximo bloco é justamente sobre isso. Esperança sem negação. Tem uma esperança que é bonita. E tem uma esperança que é só adiamento do luto. A esperança bonita diz: eu não sei o que vai ser, mas eu continuo. A esperança prisão diz: eu só continuo se ainda existir a chance de voltar exatamente para aquilo. Percebe a chantagem? Ela te obriga a manter uma porta aberta para um lugar que talvez nem exista mais. E aí você não vive, você vigia. Você vigia o tempo, vigia sinais, vigia possibilidades, vigia pessoas, vigia versões suas. Esperança real não é uma escada para o passado, ela é um quarto no presente. Ela não promete vai ser perfeito, ela só diz: mesmo imperfeito, eu vou tentar existir com honestidade. Agora vem uma parte que costuma doer. Quando o luto do futuro vira autopunição disfarçada de moral. E como parar? Às vezes você não tá preso ao futuro que não aconteceu. Você está preso ao prazer estranho de se punir. É feio dizer assim, eu sei, mas é real. A autopunição dá uma sensação de pelo menos estou fazendo alguma coisa, nem que seja me destruindo. E ela vem com frases que parecem maturidade. Eu mereço sofrer. Isso é o preço. Eu tenho que pagar. Se eu me perdoar, eu vou repetir. Mas isso não é maturidade. Isso é medo com roupa de justiça. Perdão não é esquecer. Perdão é parar de transformar dor em identidade. Aqui vai um teste. Se você pudesse voltar no tempo e fazer diferente, você faria diferente? Ou você só quer a fantasia de que poderia? Porque muitas vezes o que te prende não é o desejo real de refazer, é a necessidade de provar que você teve culpa o suficiente. E eu vou dizer uma coisa bem simples: culpa suficiente nunca chega. Você sempre vai achar um detalhe novo para se condenar. Então a saída não é resolver tudo. A saída é interromper o tribunal. E você interrompe com um gesto pequeno. Você reconhece o que você sabia naquela época, o corpo que você tinha, a coragem que você tinha, o medo que você tinha. Você não era um deus olhando sua vida do alto. Você era um humano dentro de um quarto, tentando fazer o melhor que podia. No final, eu vou te dar um fechamento ritualístico. Um jeito de selar isso sem prometer felicidade. Só selar. Se você quiser encerrar esse vídeo com algo prático, aqui vai. Passo 1, nomeie. Em voz baixa, diz: eu estou fazendo luto por um futuro que não aconteceu. Só isso. Não precisa explicar. O nome é a chave. Você pode dizer: obrigado por ter me mostrado o que eu precisava. Ou obrigado por ter me mostrado o que eu queria. Ou até obrigado por ter existido na minha imaginação. Sem dizer que foi bom. Só dizendo que foi real dentro de você. Não é promessa grandiosa, é um gesto pequeno. Pode ser arrumar um canto do quarto, caminhar sem música por 10 minutos, escrever uma página, tomar um banho como se você merecesse existir, mandar uma mensagem que não tenta consertar o passado, só diz oi. Um gesto que diz eu volto pro agora. E aqui eu quero te falar a coisa mais difícil e mais libertadora. Você vai decepcionar algumas versões de você. E isso é inevitável.
mas você também vai salvar outras, sem perceber, porque toda vez que você escolhe viver o presente, em vez de reabrir o save, uma versão sua, pequena, silenciosa, finalmente respira. Se isso mexeu com você, não tenta entender tudo hoje. Só deixa a ideia assentar. E quando o museu abrir de novo dentro da sua cabeça, lembra, nem tudo que não aconteceu foi roubado de você. Algumas coisas só não aconteceram. E mesmo assim, você tá aqui.